Boa tarde a todos. A expectativa está grande, né? Como tu falou, um mês, né? Fora de casa. Esperamos contar com a torcida, o torcedor vem, um bom horário, 4 horas da tarde, no domingo, né? Dia especial para nós, que também o gramado, né? Foi trocado o gramado agora, um gramado novo. Esperamos fazer um bom jogo com uma grande equipe. Boa tarde, Francérgio, Anderson Lima, Rádio Clube. Francérgio, gostaria que você falasse um pouco das suas atuações e também comentasse sobre o jogo contra o Amazonas. O Operário fez uma partida exemplar contra o Vasco da Gama jogando, né? Você teve uma grande oportunidade de marcar um gol. E contra o Amazonas, o Operário Ferroviário não conseguiu apresentar o futebol. O que aconteceu nessa partida que o elenco não conseguiu desenvolver e apresentar o futebol que vem apresentando nos últimos tempos? Olha, nós analisamos o jogo, né? Cada um ali analisa de uma forma e depois nós, em geral, a gente analisa. O Operário sempre, quando foi destaque do jogo, foi na raça, na vontade e em bom senso com o grupo. A gente achou que esse jogo não teve, né? Viemos de jogos bons, né? Você comentou o jogo do Vasco, o jogo contra o Botafogo, que foi no Couto, o jogo anterior também contra o Coxa a gente não ganhou, mas a gente teve o pé na bola, teve a força de vontade, teve a garra, a determinação, e isso faltou nesse jogo, né? Por que faltou? Aí agora vamos analisar mais profundo, né? E ter essa semana aí para chegar contra o Atlético e ter o pé na bola, ter a força de vontade, ter essa garra e voltar a ganhar, né? E voltar a ganhar dentro de casa. Ivan, da Rádio MZ. Francérgio, eu tenho observado nos jogos do Operário Ferroviário uma falta de encaixe no setor do meio de campo. Eu sei que o meio de campo não é primeiro volante, segundo volante e armador, tem que preencher todo um espaço muito maior, depende muito do entrosamento com laterais, alas, ou também com os jogadores de lado, os atacantes de lado que voltam para preencher espaço, mas não está demorando muito assim para a gente ter um entrosamento mais equilibrado no setor de meio de campo do Operário? Olha, eu vou um pouco ao contrário da tua pergunta. Eu acho que o meio de campo está funcionando muito bem, até porque se você for ver o lance do gol aqui contra o Vasco, foi por dentro, né? O gol, a chance que o Francérgio teve lá em São Januário foi por dentro também. Tipo, agora falta um pouquinho ali de entrosamento, falta. Eu tava jogando o Jaci, começou o Francérgio, depois veio o Jaci com o Índio, com o Zuluaga, com o Neto. Aí o Neto se machucou e ali foi mudando. Mas quanto mais rápido possível a gente se entrosar ali, né, e vai ter esse entrosamento que já está tendo, já teve alguns jogos que teve, e a gente vai conseguir ganhar esse meio, né? E o futebol é simples, quem ganhar o meio ganha praticamente o jogo, né? Então, assim, quando encaixa, acaba dando certo ali nos jogos. Mas está melhor encaixado no ataque, está criando mais, mas tem tomado mais gol, né? O Operário está com 10 gols sofridos, 10 gols marcados. Pois, para você ver que é um time que vai para frente também, né? Que vai para frente e muitas vezes a gente fica exposto, né? O segundo gol mesmo contra o Amazonas foi assim, nós tentou buscar o empate, não deu, em contra-ataque eles foram lá e fizeram. Então, assim, é uma junção, faz lá e também leva ali. Então vamos fazer mais na frente e deixar de levar lá atrás, né? Obrigado. Francérgio, boa tarde, tudo bem? Francérgio, no jogo contra o Amazonas, o Operário, voltando, né, para contextualizar e falar do jogo agora, o próximo contra o Atlético. Contra o Amazonas, o Operário teve uma partida muito apática, de forma estranha até, né? Mas o jogo contra o Atlético agora, o que foi feito durante a semana para tentar
ajustar, inclusive o técnico Pivete, em algumas entrevistas, ele falou que o time tomou um gol de bola parada e também de contra-ataque. O que foi feito durante a semana para ajustar isso, para evitar o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Amazonas, nessa partida contra o Atlético? Olha, eu falei antes, né? Faltou para nós ali contra o Amazonas ter mais pé na bola, ter mais determinação, chegar mais firme. Acho que foi o primeiro jogo que a gente perdeu muitos duelos, né? E a gente estava sempre ganhando bastante duelo. E esse jogo foi, eu acho que, o jogo que mais a gente perdeu duelo. Então, se a gente começar a entrar focado, né? E fazer os gols também, que a gente teve a oportunidade, né? Se a gente faz aquele gol com o Dani, com o Alano e com o Marquinhos, você faz um daqueles lá, eu acho que mudava a história. E aquele jogo era um jogo que eu estava sentindo assim, de quem fizesse o gol primeiro ia ganhar, né? Tava um jogo meio apático, meio lá e cá e tal, e acabou eles fazendo um gol de bola parada, um ponto que a gente tem trabalhado bastante, né? E estamos levando. Agora vamos trabalhar mais ainda, que o professor pediu para focar bastante nisso essa semana e estamos fazendo isso. Espero que no domingo a gente não tome, né? O gol de bola parada, nem enrolando, né? E que podemos fazer, né? Para a gente dar essa vitória para os nossos torcedores aqui, né? A volta no GK. Sérgio, uma parte da estratégia é pensando no adversário. E se a gente fizer uma comparação, o Pivete está aqui desde o começo da temporada e o Odair Helma, que é o técnico do Atlético, está, entre aspas, pouco tempo. Para você, na tua visão, ajuda ou atrapalha esse pouco tempo de trabalho do adversário pensando na estratégia de vocês? Olha, ajuda nós, né? Ajuda nós estamos desde o começo com o técnico, né? Eles não, eles veio essa mudança agora, ficou acho que quase um mês sem treinador, né? E agora que o treinador assumiu, se ganhou 2 jogos, né? Ganhou a Copa do Brasil e ganhou agora o último em casa. Então, assim, se você for ver o contexto, para nós é melhor para nós, o nosso grupo, ter o nosso técnico desde o começo. Para eles, não. Mas pelo outro lado, tem jogadores que não estavam jogando lá, que voltam a jogar, que dá um ânimo legal, que vem essa força, né, numa mudança de treinador. Mas para nós, indiferentemente se tem treinador, se não tem, se assumiu agora, se não assumiu, nós temos que fazer o nosso dever, que é ganhar dentro de casa. Bom, Francérgio, falando desse confronto de domingo contra o Atlético Paranaense, faz 10 anos que o Operário não ganha do Atlético Paranaense jogando aqui no Germano Krieg, desde 2015. Em comparação com o nível técnico do Amazonas, o Atlético é superior. O que o Operário precisa fazer para suportar essa pressão e sair com a vitória no domingo daqui? Olha, ganhar duelo. Ganhar duelo. Quando a gente ganhou duelo, a gente ganhou jogos, né? E fizemos bons jogos. Jogo contra o Vasco, ganhamos vários duelos, empatamos, né? Perdemos a classificação nos pênaltis. Então, assim, ganhar duelo, é meter o pé na bola, chegar junto, se impor, né? Se impor. Fazia 10 anos que a gente não ganhava o Campeonato Paranaense, né? E a gente ganhou. Então, faz 10 anos que a gente não ganha do Atlético aqui, né? Então, domingo é mais um motivo para a gente dar essa vitória para os nossos torcedores. Independente das estatísticas, o Operário está fazendo um ano atípico, né? Está jogando melhor fora de casa do que dentro. Tem perdido mais pontos dentro de casa, né? Nesse início de temporada, do que dentro de casa, o que é fora da história do Operário. O Operário sempre foi um time que é muito respeitado aqui dentro de casa, né? Além disso, há uma pressão em cima do Atlético Paranaense pelo desempenho, pelo investimento. A gente sente, né, pela imprensa da capital, pela torcida do Atlético Paranaense, que está cobrando demais do time, então eles vêm muito pressionados. Isso pode favorecer o Operário Ferroviário ou é simplesmente mais um detalhe? Porque também em Curitiba o Operário está sendo visto como favorito para esse jogo. Olha, favorito, tá as duas equipes, né? Mas vamos dar esse favoritismo pro Atlético, uma equipe grande, né? Pressão tem, a pressão é deles, não é nossa. A nossa pressão é fazer um bom jogo, a nossa pressão é dar o resultado para os nossos torcedores, né? Que está comparecendo. Então, assim,
não vamos trazer a pressão deles para nós. Nós temos a nossa, que é fazer um bom jogo e é sair com resultado positivo no domingo. Sérgio, o time ficou um bom tempo jogando fora de Ponta Grossa, né? Acho que deu quase um mês, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas enfim, foi um bom tempo jogando fora de casa, longe da torcida, né? Qual que é a expectativa de vocês de poder agora voltar a jogar em casa, agora com o gramado, né? Porque havia uma reclamação de que o gramado não estava em condições, até outros jogadores de outros times reclamaram também. Enfim, a expectativa de vocês é de voltar a jogar em casa e agora com esse gramado que, segundo informações, aí está um tapete, né? Olha, a expectativa é grande, né? Nossa, de ver esse gramado, de ver como é que tá, né? A expectativa também é grande do torcedor. Pensou que domingo vai estar lotado, né? Os torcedores vão comparecer e nós temos que trazer essa comparação deles, né? Para nós fazer um bom jogo e ganhar dentro de casa. Boa tarde, Zuluaga. O time passou praticamente 2 semanas fora aqui de Ponta Grossa e agora com a semana, entre aspas, livre, sem agenda de jogos e também a recuperação de vocês. Como que fisicamente vocês vão para esse jogo contra o Atlético? Boa tarde. Sim, foram 2 semanas por fora. Eu acho que foram muito produtivas, apesar do resultado do Amazonas e o pênaltis com o Vasco. Para nós como equipe é bom também compartilhar esses espaços para crescer como grupo. Aí nós, nesta semana que é longa, tem tempo para trabalhar muitas coisas e ajustar aquilo que faltou no jogo com o Amazonas principalmente e recuperar essa confiança para jogar um jogo muito importante com o Atlético, que ganhando o jogo aqui em casa voltamos a pelear para os primeiros lugares e é muito importante para nós ganhar. Aí o preparador físico, o corpo técnico estão fazendo tudo para nós poder chegar nas melhores condições ao jogo. Boa tarde, Zuluaga, Anderson Lima, Rádio Clube. Zuluaga, como que você avalia o desempenho do Operário Ferroviário nesse início de Campeonato Brasileiro? 4 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Campeão paranaense. Você acredita que o Operário ele pode apresentar mais futebol? Porque é um campeonato difícil, o Campeonato Brasileiro. O Operário está dentro do esperado nessa 9ª rodada do campeonato. Boa tarde. Eu acho que ha sido um começo do torneio bom, não como a gente esperava, porque nós queríamos ganhar mais jogos, tuvimos para ganhar mais jogos, mas o futebol brasileiro, como eu falado muitas vezes, é um futebol muito bom, tem jogadores de muita qualidade. E aí nós hemos perdido jogos por detalhes, pequenos detalhes, que han costado pontos que agora mesmo poderiam ter-nos um pouco mais arriba na tabela. Mas eu acho que dentro de todo ha sido bom, porque a gente foi campeão do Paranaense, começou o torneio com a vitória de visita e aí teve um período de oscilação de 4 jogos sem ganhar. E aí, a partir do jogo com o Vasco aqui de local, a gente tomou confiança e conquistou alguns resultados muito bons. Ganhamos do Cuiabá, ganhamos do Botafogo, do América, e isso nos colocou na parte alta da tabela. Agora sofrimos um revés com o Amazonas, e aqui o Brasileirão Série A, Série B, Série C, D. Se você perde um jogo, desce muitos postos, mas se você ganha, ascende muitos postos também. Agora, o lindo do futebol é que constantemente dá revanche e a possibilidade de jogar jogo rápido contra um grande rival que aspira também como nós pelear por os postos de G4 para subir a Série A. Mas não é o que nós esperávamos começar o campeonato. Queríamos ficar mais arriba, mas agora estamos na parte média da tabela, 10º lugar. E eu acho que estamos fazendo um bom campeonato, mas pode ser muito melhor. Temos jogadores de qualidade, um elenco de qualidade, um corpo técnico de qualidade, nossos torcedores nos acompanham e isso vai ser muito fundamental e seguro vamos a crescer e pelear por o campeonato. Zuluaga, você, quando chegou aqui, teve uma pequena participação na sua estreia, entrou no transcorrer de uma partida, deixou uma boa impressão.
depois chegou a jogar de lateral direito, que é sua posição lá de início de carreira na Colômbia, né? Também deixou uma impressão muito boa, todo mundo gostou dessa atuação pelo lado do campo, né? Como ala, como lateral, mas agora você está na tua posição, está como meio campista ali, chegou a dividir jogos aí com o Neto Paraíba, e são características um pouco diferentes, mas você parece que ganha agora uma sequência de jogos ali para apresentar o seu melhor futebol. Em que nível você se considera hoje, na sua avaliação, autoavaliação, você se considera já jogando 70%, 80%, 100% daquilo que você acha que pode aproveitar aqui no time do Operário? Boa tarde, muito obrigado por as palavras. O princípio do ano para mim foi muito importante para que mudei do futebol, o futebol brasileiro do futebol colombiano, muito diferente. Aqui tem mais intensidade, jogo muito mais físico e jogadores de muita qualidade. Eu tive que acostumar a isso. É período de adaptação muito bom e acho que Pivetti, o professor, foi inteligente e falou muitas vezes comigo aí sobre o tema da adaptação. Depois, o lugar, eu aproveitei a possibilidade que o professor deu para mim, mas eu acho que nós nessa posição temos jogadores muito bons. O Fran Sérgio, Neto, Índio, minha persona. Eu acho que qualquer jogador que jogue aí vai cumprir com o que precisa o corpo técnico no jogo. Mas agora que consegui fazer uma sequência de jogos, eu quero seguir jogando, como todo jogador. Mas eu acho que o nível não lo mido por porcentagem. Eu sempre acredito que posso melhorar mais. E se eu melhoro meu companheiro. E aí nós vamos fazer que o time eleve seu nível e aí vamos a melhorar todos. Eu sempre falo, se você personalmente está em bom nível, a equipe vai estar em bom nível. Mas se o coletivo está em bom nível, seguramente a parte personal vai crescer. Então não tenho como medir se estou em 70, 80. Estou em um período Estou conhecendo o futebol de Brasil, Série B. Estou muito adaptado, estou muito contente jogando, mas eu acho que posso crescer muito mais e estou trabalhando para isso. Zulaga, boa tarde. O técnico Bruno Pivetti, depois do jogo contra o Amazonas, ele deu entrevista dando conta aí, do entendimento dele e todos que assistiram o jogo, que o Operário cometeu algumas falhas pontuais no jogo contra o Amazonas, e durante a semana ele ia buscar corrigir isso aí com treinamento e também com a conversa, né? Inclusive a gente não acompanha o treino, mas a informação é que houve muita conversa durante essa semana para ajustar tudo isso. Como é que foi esse treinamento? Como é que foi esse trabalho? Qual é a tua avaliação que você faz do trabalho realizado essa semana visando esse jogo importante contra o Atlético? Boa tarde, irmão. Foi muito importante. Eu acho que este tipo de momentos, depois de perder um jogo e com, digamos, semana longa, aí você tem tempo para falar, para ver vídeos, para treinar. Mas o professor foi muito pontual, mostrando as coisas que nós falhamos allá no Amazonas, particularmente muito no tema físico, na vontade, em todas estas coisas que caracterizam nosso jogo e nossa equipe. Mas a gente foi sincera e nós conhecemos que não foi o melhor jogo para nós, desde muitos pontos de vista, aún teniendo posibilidad de ganar jogo, con algunas chances de gol que tuvimos. Mas la gente sabe que podemos ajustar muchas cosas, porque la gente tiene expectativas muy altas de pelear Serie B y de querer llegar a Serie A. Y para eso, o profesor hace lo que todo líder tiene que hacer, y es confrontar al jugador. Vos está errando esto, como equipo estamos errando aquí, tenemos que corregir, porque ahora tenemos un grande rival que aspira a subir a Serie A y hoy tenemos los mismos puntos, está décimo en la tabla, 11 en la tabla, y quien gane el juego va a sacar diferencia. Es una final más para nosotros y el profesor ha hecho mucho énfasis en eso, en corregir cosas muy puntuales, sobre todo do esquema y de cosas que son patrones de nosotros.
E aí a gente está fazendo isso e está muito bem, está muito concentrada para este jogo. Zulaga, como você falou, as equipes estão coladas ali na tabela, a mesma quantidade de pontos, e cada pontinho importa, como você mesmo falou, já para subir na tabela. Para esse jogo de domingo, qual que vai ser a postura da equipe? Nossa postura é como todo jogo, querer ganhar, ser uma equipe que pressiona, uma equipe intensa, uma equipe fechada na hora de defender, muito agressivo e com muita vontade, muita humildade para correr quando hay que correr e muito caráter quando hay que jogar. Isso caracteriza esta equipe. Por isso, para nós, para qualquer equipe que enfrente Operário, eles têm que ver que têm que correr, têm que jogar mais que nós, porque nós temos vontade de querer jogar mais, de querer correr mais que outra equipe, porque nós vemos cada jogo como uma final. E assim estamos enfrentando o torneio, ou Paranaense, ou Série B. E agora, como você fala que há muitos equipos aí, eu acho que estamos em um ponto clave onde se você enlaça, se nós enlaçamos 2, 3 vitórias consecutivas novamente, empieza a sacar diferencia de la parte baja de la tabla y es muy importante ahora enlazar de nuevo 2, 3 jogos ganando, ojalá 5, 6, 7, mas es importante ganar agora para empezar a comenzar a sacar diferença. Zulaga, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua adaptação aqui no Operário, aqui na cidade de Ponta Grossa, e que você falasse um pouco da sua característica. Você é um jogador que tem um passe de qualidade, mas numa marcação mais dura, mais pesada, o Zulaga, ele deixa um pouco a marcação homem a homem para ser mais criativo. Então, gostaria que você falasse da sua adaptação em Ponta Grossa, como que foi recebido aqui no Operário também, e sobre essa característica, você tem um passe diferenciado de qualidade dos demais jogadores que a gente acompanha. Bom, para mim, a minha adaptação, quando eu cheguei na cidade, foi muito bom. Eu cheguei da manhã e na tarde a equipe tinha jogo, aí vim, assisti o jogo e gostei muito do torcedor e do campo, do equipe. E a recepção dos companheiros foi muito boa. Depois, para mim, muito importante que a minha família adapte bem aqui. Então, minha esposa agora está muito feliz e meu filho agora já tenta falar português, não quer sair da escola, tem amigos, isso para mim é tranquilidade. Aí eu consigo adaptar muito mais rápido, porque este é meu trabalho de há muito tempo e eu consigo acostumar fácil a estar no grupo, trabalhar, treinar, o dia a dia. Para eles é muito mais difícil, porque ficam longe de casa, de família, e eles agora estão muito bem. Isso para mim é muito bom. Agora, respeito ao jogo, eu nos inícios do carreira, eu fui camiseta 10. Quando tinha 10, 11 anos, 12 anos aí, depois mudei um pouco mais para trás e depois comecei minha carreira profissional jogando lateral direito. Aí depois voltei para o meio e acho que uno tem huella de atrás e gostei sempre de jogar bem a pelota, de não errar passes fáceis, de asegurar bola, de fazer algo diferente, porque o futebol de alto nível ou se você quer ganhar coisas, você tem que fazer coisas diferentes. Agora, para mim é muito importante não só eu, sino quem está a meu alrededor. E você, aqui na equipe tem jogadores muito bons, Bosquilha, Fran Sérgio, não sei, todos. Você joga e dá um passe e eles resolvem, eles dão um passe e resolvem. Isso é muito importante para como jogador que gosta de jogar bem e ganhar. A exigência do alrededor também é muito importante, porque eles exigem que você tem que jogar bem. E isso me gusta para mim. Isso exige para mim e cada vez quero jogar melhor. Sempre é dito que um campeonato desse, com 38 rodadas, né, são 20 clubes, todo mundo joga contra todo mundo, dentro e fora de casa, todos os jogos são iguais, todos valem 3 pontos, então não se deve fazer diferenciação de adversários. Mas é diferente jogar contra o Atlético Paranaense, que desceu esse ano da Série A para a Série B, precisa voltar imediatamente, um time de capital, habituado a títulos e uma cobrança muito grande, de uma torcida também muito grande. Para vocês, visto de dentro de campo, embora normalmente você vai dizer, não, é tudo igual. Não há uma diferença, você não sente assim que joga com um time que
pede um jogo de mais qualificado para a vitória? Los times grandes siempre exigen algo diferente, ¿no? Para você ganar, porque hay jugadores de mucha cualidad. Mas para nós como jogadores, como equipe, todos los juegos son una final. Porque o primero de la tabela, o último de la tabela, como se fala, si ganó o primero o último, son 3 puntos. Y para nós cada jogo es una final. Entonces agora, como falo, siempre un time grande tiene algo especial, ¿no? Porque você quer ganar siempre, você quiere... Imagina Operário ganando, no sé, Atlético, Palmeiras, Flamengo, aí vai ser diferente, entendeu? Mas para nós como jogadores, como instituição, como clube, todos os equipes são muito bons. Tem jogadores muito qualificados. Ainda depois, o resultado deles, ou não sei, é diferente. Mas para nós, cada jogo é uma final. E assim estamos assumindo o campeonato de Série B, que como você fala, é um campeonato muito longo e cada ponto, cada jogo é uma final para nós. Mas sem deixar a um lado que, vuelvo e falo que o jogar com uma equipe grande sempre tem algo diferente. E mais que faz muito tempo o Operário não ganha aqui em casa do Atlético, para nós também é um condicionamento diferente e queremos ganhar o jogo não só por isso, sino por lo que representa para nós, para o torneio. O campeonato da Série B esse ano está se demonstrando ser um campeonato muito equilibrado, né? Inclusive o número de empates que a gente tem percebido tem sido bastante alto. E é um campeonato também que esse ano, ao contrário de anos anteriores, tinha times de Série A mesmo, times mais consagrados, né? Grêmio, Vasco, Cruzeiro, enfim. Esse ano é um campeonato que tem um nível mais nivelado, né? Como é que é a conversa de vocês, jogadores, para essa possibilidade do Operário chegar ao final do campeonato, ficar entre os 4 e subir, que é o grande desejo da torcida do Operário? Como é que vocês trabalham essa questão dentro do elenco, dentro do grupo? O professor falou antes de começar a Série B que este ano é a Série B mais nivelada dos últimos anos, mas tem grandes times aí. Muita história. Eu sou colombiano e conosco muitos times do Série B aqui que foram grandes ou que pelearam torneio internacional ou Série A do Brasil. E para nós é motivante, é uma Série B mais como vou falar? Sim, mais nivelada, como falei. O que falamos nós para conseguir chegar ao final do campeonato? Uma final. Cada jogo é uma final para nós. Cada jogo é uma final. Dentro de casa e fora de casa para nós. É fundamental. Não esquecer isso, que é nosso foco. O final. E estamos trabalhando para isso. Eu acho que, como você fala, como é tão equilibrada, você olha que o terceiro ou quarto lugar tem 16 pontos. E 10º, 11, 12 tem 13 pontos. Agora é um ponto clave para nós. Temos que começar a ganhar 2, 3 jogos consecutivos para poder fazer diferença agora, como por exemplo o Goiás agora tem 20. Aí já tem diferença de muitos pontos com gente atrás. Aí nós temos que começar a mirar allá, ganhar para poder conseguir estar no G4 e ficar aí, jogo tras jogo, para poder chegar ao final do campeonato com aspirações de Série A. E é o que queremos nós. Acho que nós não jogamos para outra coisa, sino é para poder ascender, que é esse desejo do torcedor e de nós como jogadores e como instituição.